Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Então, meninos e meninas, espero que vocês possam ter aproveitado desse tempo para fazer esses exercícios, para entender melhor a questão da graça, a necessidade prévia da graça para o ser humano poder voltar à amizade filial com Deus, estudando os erros históricos, Pelágio, semipelagianismo, também o luteranismo, muito embora luteranismo não, Lutero, porque depois muitas coisas mudaram, temos até documentos que falam sobre documentos comuns entre a Igreja Católica e os luteranos sobre a questão da justificação. Penso que não é oportuno agora falarmos desse tema, mas posso depois, espero, dentro desse curso, ter tempo para excursos, né? Coisas que eu posso falar em síntese para aprofundarmos melhor a situação. De todas as formas, eu penso que vocês têm aí a possibilidade de ter uma bela síntese. Hoje nós vamos falar sobre o perdão, terminar por fim o capítulo sobre a justificação e a santificação e a renovação interior. Sempre baseado no Evangelho do Filho Pródigo. Antes de continuar, eu queria apresentar, se vocês não conhecem, esse documento do Papa Francisco sobre a santidade, que é um livro, foi um texto muito, muito lindo. Esse documento é de 2018, uma exortação apostólica sobre o chamado à santidade no mundo atual. É um tema muito ligado à graça. E ele tem esse documento, porque eu quero ler um pouquinho com vocês, porque são 5 capítulos. No primeiro capítulo, ele fala do chamado da santidade. No capítulo 2, sobre 2 inimigos sutis da santidade. No terceiro, a luz do Mestre. Quarto capítulo, algumas características da santidade no mundo atual. E o capítulo 5, luta, vigilância e discernimento. Mas eu queria falar sobre uma parte dos inimigos sutis da santidade, que ele fala do pelagianismo atual. Nós falamos de Pelágio, né? Que o homem sofreu o influxo moral do pecado de Adão e Eva, como do mau exemplo, que não se dá, por exemplo, a uma criança, não é mesmo? Mas então, e aqui ele explica, são
não vou ler tudo, são 6 páginas, mas vou ler um pedacinho, porque depois eu vou deixar até para vocês aí em formato eletrônico, que eu quero que vocês, gostaria que vocês lessem com carinho esse texto, esse sobre o pelagianismo, mas o documento é de 2018. Na página 28 dessa minha edição, o número 47 fala do pelagianismo. Antes ele falou do gnosticismo, mas eu não vou ter tempo aqui para falar, mas ele fala assim: o gnosticismo deu lugar a outra heresia antiga que está presente também hoje. Com o passar do tempo, muitos começaram a reconhecer que não é o conhecimento que nos torna melhores ou santos, mas a vida que levamos. O problema é que isso foi sutilmente degenerando, de modo que mesmo o erro dos gnósticos foi simplesmente transformado, mas não superado. Com efeito, o poder que os gnósticos atribuíam à inteligência, alguns começaram a atribuí-lo à vontade humana, o esforço pessoal. Surgiram assim os pelagianos e os semi-pelagianos. Já não era a inteligência que ocupava o lugar do mistério da graça, mas a vontade. Esquecia-se que a escolha de Deus não depende da vontade ou dos esforços do ser humano, mas somente de Deus, que usa de misericórdia, e que ele nos amou primeiro. Uma vontade sem humildade, diz o Papa no número 49. Quem se conforma a essa mentalidade pelagiana ou semi-pelagiana, embora fale da graça de Deus com discursos suaves, no fundo só confia nas suas próprias forças e sente superior aos outros, por cumprir determinadas normas ou por ser irredutivelmente fiel a certo estilo católico. Quando alguns deles se dirigem aos frágeis, dizendo-lhes que se pode tudo com a graça de Deus, basicamente costumam transmitir a ideia de que tudo se pode com a vontade humana, como se esta fosse algo puro, perfeito, onipotente e que se acrescenta a graça. Pretende-se ignorar que nem todos podem tudo e que nesta vida as fragilidades humanas não são curadas completamente e de uma vez por todas pela graça. Em todo caso, como ensinava Santo Agostinho, Deus convida-te a fazer o que podes e a pedir o que não podes. Ou então dizer humildemente ao Senhor: dai-me o que me ordenais e ordenai-me o que quiserdes. Então aqui ele cita São Boaventura, Tomás de Aquino, De Natura et Gratia de Agostinho, as Confissões e etc. Eu gostaria que vocês aprofundassem. É um tema muito profundo, não só para a nossa vida espiritual, mas para a nossa teologia. Teologia dogmática pressupõe também a teologia espiritual, que é a vivencial. E pretende-se ignorar que nem todos podem tudo, diria São Boaventura, né? E aqui ele vai direto ao Catecismo, número 1735. Eu gosto de ler aqui para vocês no meu Catecismo, porque esse Catecismo nesta parte é simplesmente fantástico, maravilhoso, exemplar. 1735 diz assim: a imputabilidade e a responsabilidade de uma ação pode ficar diminuídas ou suprimidas pela ignorância, inadvertência, violência, medos, hábitos, afeições imoderadas e outros fatores psíquicos ou sociais. Então, quer dizer que há uma limitação também na realidade do homem. Talvez quando nós estudarmos moral, vocês estudarem moral, poderão aprofundar mais isso, mas
A santidade é uma obra de Deus. Por isso que, só para não confundir-vos, o Papa, no número 50, diz, olha só, no fundo, a falta de um reconhecimento sincero, pesaroso e orante dos nossos limites é que impede a graça de atuar melhor em nós, pois não lhe deixa espaço para provocar aquele bem possível que se integra em um caminho sincero e real de crescimento. A graça, precisamente, supõe a nossa natureza, não nos faz improvisamente super-homens. Pretendê-lo seria confiar demasiado em nós próprios. Nesse caso, por trás da ortodoxia, as nossas atitudes podem não corresponder ao que afirmamos sobre a necessidade da graça, e na prática acabamos por confiar pouco nela. É sempre essa tentação. Então, só para que vocês pudessem ter um gosto e um aprofundamento sobre Pelágio ou pelagianismo, semipelagianismo, muito atual, segundo eu acredito, é o Papa falando, e eu experimento que é assim, que na Igreja acontece muito desta atitude interior. E que, além de uma leitura espiritual, acrescenta muito ao nosso curso da graça. Depois vou deixar no guia dirigido de estudo sugestão de leituras, tá bom? Então, voltando ao tema, seguindo o livro, vamos falar agora do perdão. Página 46. Vamos finalizar o tema do perdão. Antes de tudo, 46. Foi Deus quem foi ofendido pelo pecado. Só Ele o pode perdoar. O Filho vai ao encontro do Pai, consciente desta realidade. Ninguém pode outorgar o perdão a si mesmo, nem pode estabelecer as condições para obter. Assim, se reconhece indigno de ser chamado novamente filho e abandona-se à misericórdia do Pai. Por sua vez, o Pai tão pouco agora tem uma atitude passiva. E agora, o autor cita uma obra de São Escrivã Maria Balaguer, porque este senhor certamente segue a espiritualidade da Opus Dei. Deus espera-nos, comentava o beato José Maria Escrivã, como pai da parábola, estendendo para nós os braços, embora não o mereçamos. Não importa o que lhe devemos. Como no caso do filho pródigo, o que é preciso é que lhe abramos o coração, que tenhamos saudades do lar paterno, que nos maravilhemos e nos alegremos perante o dom que Deus nos fez, de nos podermos chamar e sermos realmente, apesar de tanta falta de correspondência da nossa parte, filhos seus. Muito legal, eu não conheço essa obra por toda, mas a frase é muito linda. Sempre é necessário abrir o coração. É o lance da correspondência da graça. Deus ama infinitamente a todos, de um modo terno, eterno e profundo, mas aqui a correspondência da nossa parte não significa que nós não podemos amar a Deus com as nossas fraquezas, com os nossos limites, os nossos pecados. Eu vou dizer, ouso mais, podemos amar a Deus até de um modo maior, porque se os nossos pecados não forem maior que o nosso desejo de amar a Deus. Por isso que muitas vezes a gente dá até medo, mas a gente tem pecado de estimação, né? Como eu sempre brinco, como aquele que diz, o que mais me dá orgulho sobre mim, o que mais me orgulhas é a minha humildade. Alguém pode orgulhar-se da sua humildade? O humilde se orgulha de ser humilde. Talvez nem se perceba humilde. Se perceba, na verdade, pobre.
e por isso se humilha perante a sua realidade. E por amor a Deus, sobretudo, porque ama a Deus. E aqui continua na página 47. A melhor maneira de compreender isto é fixando-se em Jesus Cristo, que cumpre a vontade do seu Pai. A procura do pecador, o seu infatigável desejo de o converter, o seu oferecimento constante do perdão, suas atitudes permanentes no coração de Cristo. São atitudes permanentes no coração de Cristo. Sou manso e humilde de coração, porque Jesus vai procurar a ovelha perdida e oferece a sua vida para que ela possa voltar à comunhão com o Pai do céu. Por último, qual é o alcance do perdão? Simples. O pecado fica apagado, destruído. Os gestos e a palavra do Pai expressam que para ele já não existe o filho que estava morto, mas que este voltou à vida. O homem fica liberto do seu pecado. Lutero, olha só, volta ao tema de Lutero, né? Se vocês perceberam, naquela primeira parte, temos uma resposta do Concílio de Orange e a síntese de Tomás de Aquino. A resposta a Lutero vai vir agora, pela pedagogia do autor, que devemos respeitar. Lutero, olha, eu já expliquei isso e vou reexplicar, que a única coisa que acontecia era que Deus não o tomava em consideração, cobria com o manto dos méritos de Cristo, que escondiam a condição pecadora inalterada. Quer dizer, continuava pecador, mas recebia um manto de Cristo que o justificava, mas continuava numa condição pecadora inalterada. Esta tese foi objeto de estudo e desaprovada por parte do magistério no Concílio de Trento, que está aqui os números do Denzinger, 1528 e 1530. Eu acho que também é do ano de 1547, se não me falha a memória. Trento disse que a atitude de Cristo, associando algumas curas com o perdão dos pecados, expressa, sem margens para dúvidas, o alcance vivificante do perdão. Basta deter-nos na cura do paralítico narrado por São Marcos, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados sobre a terra, eu te ordeno, diz ao paralítico, levanta-te, toma a tua enxerga e vai para a tua casa, toma o teu leito. Olha, enxerga em português de Portugal. Ele levantou-se, sem mais, tomando a enxerga, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram pasmados e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos coisa assim. Marcos 2, do 10 ao 12. Vamos pegar a Bíblia de Jerusalém, que eu acho que poderíamos ler isto para que vocês possam fazer uma síntese, que é mais que bom. Marcos 10. Marcos 10. Marcos 2, por isso que não estava achando. Gente, estou ficando velho, cansado, mas estou feliz. Marcos 2:10. Podem pegar depois a vossa Bíblia para estudar isso. Diz assim, eu vou ler tudo, começa 2:1 até o fim do 12. Estando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, souberam que ele estava em casa. E tantos foram que se aglomeraram, que já não havia lugar
nem à porta, e anunciava-lhes a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico transportado por 4 homens. E como não pudessem aproximar-se por causa da multidão, abriram o teto à altura do lugar onde ele se encontrava, e tendo feito um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a sua fé, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Ora, alguns dos escribas que lá estavam sentados refletiam em seu coração: Por que está falando assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito o que pensava em seu íntimo e disse: Por que pensais em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ele ao paralítico. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se imediatamente, carregando o seu leito, saindo de sorte que ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa igual. Aqui, esse texto é emblemático, ainda mais em Marcos, que para mim, quase certo, é o primeiro dos evangelhos. Marcos atribui, une esse texto para explicar que depois vem a vocação de Levi, Mateus, que estava sentado lá, cobrando impostos, recebendo propina. Levantar significa viver. Aquele homem que vivia entrevado num leito, que era carregado, hoje ele carrega o seu leito. É sinal de que o perdão regenera o ser humano. Lembra de que eu pedi para estudar sobre Haramim, útero de misericórdia? Fiz um quadro uma vez na sala, na aula de Trindade, me parece, para dizer exatamente: Deus tem útero. Como Deus junta aqueles ossos ressequidos. Ossos que me parece que humanamente é impossível um osso ressequido pegar junturas e de novo coordenar a estrutura de um corpo. Mas é isso que o perdão de Deus produz. O homem, a mulher, renovados, regenerados em Cristo Jesus. Por isso eu quis muito ler esse: levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa. Vai viver a tua vida, porque você agora pode viver. Você não precisa que alguém viva a sua vida. Você pode ser o autor, o construtor da sua história. Você é autor. Você não é mais coadjuvante. Nesse sentido muito mais profundo da graça de Deus, que para nós é importante, muito importante, no Tratado da Graça. E vocês percebem que Lutero depois, ou os seus intérpretes, os que diziam: mas se é verdade que o Deus refaz o homem, por que o homem volta a pecar? Porque ficou a fraqueza do pecado. Mas também é verdade que você, lutando contra o pecado, querendo ser melhor, aceitando o seu limite, mas ao mesmo tempo desejando fazer a vontade de Deus, que é a obra de santificação, você dá sinal de que ama a Deus, de que quer viver, e é um sinal de amor. Mas que Deus, quando te dá o perdão, Ele te faz uma criatura nova. Por isso que aqui, já na página 48, vai muito bem explicar o que estamos falando: a santificação e a renovação interior. A santificação e a renovação do homem interior vai unido ao perdão dos pecados. São dois aspectos de uma mesma ação de Deus que se produz de uma vez. A procedência de um sobre o outro na expressão é fundamentalmente de caráter conceitual.
A análise sucessiva de aspectos que na realidade se dão unidos facilita uma melhor compreensão. Mas não há um instante em que estejam perdoados os pecados sem a santificação, nem santificação sem perdão dos pecados. A santificação, lembram-se que eu falei que em hebraico Sedec, S-E-D-E-C, é a mesma raiz da palavra justificar, justo, santo, santificado. Aquele que é ajustado à vontade de Deus. Não só porque quer, porque só querendo não dá, como nós vimos, é necessário da graça, mas que colabora com a graça de Deus, porque se ajusta à vontade de Deus. Dou sempre esse exemplo de São José. São José se ajusta à vontade de Deus. Amava Maria, queria casar com ela, ter filhos com ela, mas Deus lhe pede um outro modo de matrimônio, de desposamento, e ele se ajusta. José, não temas receber Maria como esposa, porque o que nasce dela é obra do Espírito Santo. José acordou do sonho e fez conforme Deus lhe havia, o anjo lhe havia falado em sonho. Se ajustou. Mas quem tomou a atitude de vir até ele no sonho foi Deus. Deus lhe toca e ele corresponde, ele se ajusta ao querer de Deus. A santificação supõe uma mudança no sujeito. Recebe algo que antes não tinha, nada menos que uma vida nova. Estava morto e voltou à vida. São Paulo insistirá nesta ideia quando falar da necessidade de se despojar do homem velho que se corrompe e de se revestir do novo, criado por Deus segundo a verdadeira santidade. A natureza de dita santificação, misteriosa que implica a comunicação da vida de Deus, no mais profundo da alma, podemos vê-la refletida nas imagens que o próprio Cristo emprega na parábola, depois da recepção do Pai ao Filho. Gente, página 49, terceira linha ou primeiro parágrafo. Vamos meditar, todo mundo, força. Depressa, trazei o melhor fato e vestílio, trazei a melhor túnica. O vestido simboliza a graça santificante que se difunde no homem justificado. Não é um simples revestimento externo do corpo, mas sim uma transformação de todo ser que reflete a santidade de Deus. A imagem do vestido aparece em outras passagens da Sagrada Escritura com esta conotação. Basta lembrar-nos de dois. Ponto A, página 49. A palavra dos convidados para o banquete e a repreensão do rei àquele que entrou sem traje de festa. Mateus 22, do 1 ao 14. Seria importante vermos Mateus 22, do 1 ao 14. Assim, nós vamos meditando, vamos ajudando a nossa mente com as imagens que vêm da leitura da palavra de Deus. Parábola do banquete nupcial. Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: Dizei aos convidados: Eis que preparei meu banquete, meus touros e cevados já foram degolados, e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os restantes, agarrando os servos, o maltrataram e os mataram. Diante disto, o rei,
ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Em seguida disse aos servos: as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois das encruzilhadas e convidai para as núpcias todos os que encontrardes. E esses servos, saindo pelo caminho, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, olha só, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial e disse-lhes: amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Aqui demonstra a necessidade de ser transformado para participar do banquete nupcial da vida eterna. Diz assim, a nota A da Bíblia de Jerusalém explica muito bem. Aqui, parábola com abundantes traços alegóricos, como a precedente, o que transmite a mesma lição: o rei é Deus. O banquete nupcial representa a felicidade messiânica, enquanto o filho do rei é o Messias. Os enviados são os profetas e os apóstolos. Os convidados desatenciosos que os ultrajam são os judeus. Os convocados das encruzilhadas são os pecadores e os pagãos. O incêndio da cidade contém uma referência à ruína de Jerusalém. A partir do versículo 11 muda a cena. Trata-se agora do juízo final. Mateus parece ter combinado duas parábolas, etc. Os versículos 11 seguintes. O homem que atende ao convite deve vestir a roupa nupcial. As obras da justiça devem acompanhar a fé, que é a correspondência à graça, depois de ser tocado pelo dom de Deus. Depois aqui, então nós paramos a parábola B, a carta de São Paulo aos Gálatas, em que esse traje já tem nome próprio. Aqueles que foram batizados em Cristo foram revestidos de Cristo. Gálatas 3:25. Depois diz, ponde-lhe um anel. Vamos ver, final da página 49, último parágrafo. É o anel, o selo do Filho. Significa que no momento de infundir-nos a graça, nos faz seus filhos. Gera-nos para uma vida nova em que participamos da filiação divina do próprio Cristo. A revelação da vocação à filiação divina percorre o Novo Testamento. Citaremos só um parágrafo da primeira carta de São João. Considerai que amor nos mostrou o Pai, que sejamos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Caríssimos, agora somos filhos de Deus. São João. E por ser filho, o homem justificado é também herdeiro, tem direito aos seus bens, todos os dons necessários, todos os direitos aos seus bens, todos os dons necessários para a santificação nessa vida e participação cara a cara na vida de Deus, uno e trino. Como vocês viram aqui, que o autor repetiu Gálatas, o autor não, erro gráfico. Deixa só aqui, vou ver já a citação para os senhores e senhoras ficarem tranquilos, tá? João 1, considerai. Paciência, moçada. Considerai que amor
nos mostrou. Primeira de João 3:1, tá? Primeira carta de João 3:1. Melhor eu anotar aqui também. Já somos filhos de Deus. Por que tudo isso, as citações, para explicar melhor o que significa essencialmente o anel. O anel, a vestimenta, a dignidade, a transformação interior que representa esse anel. E aí na página, continua ali na página 50, terceira linha, primeiro parágrafo. E por ser filho, o homem justificado é também herdeiro. Tem direito aos seus bens, todos os dons necessários para a santificação nessa vida e a participação cara a cara na vida de Deus unitrino. Essa familiaridade com Deus por parte do filho que vive em casa e participa de todos os seus bens é expressa no banquete. Trazei o vitelo gordo, matai-o e vamos festejar. Ponde-lhe sandália nos pés. São os meios que lhe permitirão seguir em frente com o filho. Na nova vida da graça, essas sandálias podem simbolizar. E aqui nós vamos ler. Nós já vemos então, um vestimento, o anel, as sandálias, para poder ir em frente, caminhar, perseverar, que podem significar duas coisas aqui, que ele cita usando o catecismo. As virtudes infusas, com a justificação, são difundidas nos nossos corações a fé, a esperança e a caridade, e é-nos dada a obediência à vontade divina. Nós temos na FATEL o curso, na nossa faculdade, sobre as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. E os dons do Espírito Santo, B, e outras graças, graças sacramentais, graças de Estado e carismas. Graças de Estado, quer dizer, graça da ordem, para viver na ordem, a graça do matrimônio e così via. E assim vai. Conclusão. Vamos concluir. Depois eu deixarei outro roteiro para que vocês possam responder e trabalhar um pouquinho. Vimos o filho jovem, imagem de qualquer tempo, redimido e no início da posse dos tesouros da vida sobrenatural. Terminamos a página 50. Vamos para 51. Assistimos ao processo de deteriorização e perda posterior dessa vida, com o abandono da sua casa e a imigração para um país longínquo. E, finalmente, podemos seguir o processo da justificação, o fruto do amor de Deus, que toma a iniciativa e sai ao encontro do homem. O homem responde com o assentimento da fé, que o convida à conversão e com o amor que move a vontade a unir-se de novo a Deus e a afastar-se do pecado. E sem deixar de ser atraído por Deus, procura e obtém o perdão, que leva consigo a santificação e renovação interior, porque foi atraído por Deus. Toda justificação é dom gratuito de Deus, mas neste dom podemos distinguir com clareza. Primeiro, a atuação amorosa de Deus, que está na origem e no decurso da justificação. São as graças atuais que eu já deixei no estudo dirigido. O que são? O que é graça atual? E a participação estável na vida divina, que essa é a graça santificante, ou também a graça habitual, de perseverar, e com ela as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. Agora, devemos estudar a vida da graça,
detendo-nos primeiro na graça santificante e depois na graça atual, que continua presente ativamente no progresso da santificação. Então, graça santificante e graça atual, voltaremos a estudar no capítulo 3. Portanto, amadas e amadas, nós terminamos esse nosso capítulo em 3 aulas, né? Que era necessário para que a gente pudesse, através de um modo muito profundo, trabalhar o tema da justificação. Pois bem, falei demais, 40 minutos, hein? Quase. E vou agora deixar um trabalho e logo vamos gravar uma outra aula, que vocês devem, por favor, sigam o que está no Moodle ou o que eu mando, né? Façam como quiser, mas sempre podendo estudar de modo ordenado para ter uma visão de conjunto. Muito obrigado, paz e bem. Valeu!